Hoje eu quero contar um pouquinho sobre como eu deixei o catolicismo e me tornei evangélica. Antes de mais nada, quero deixar bem claro que o objetivo desse vídeo não é fazer proselitismo religioso, até porque eu respeito todas as religiões. Como advogada, eu conheço a Constituição Federal e eu sei muito bem da liberdade de crença, da liberdade de cada um professar a sua própria religião. Eu sempre respeitei muito, até porque quando eu mudei, quando eu aceitei o Senhor Jesus, que eu me converti, eu fui de livre e espontânea vontade. Enquanto as pessoas falavam na minha cabeça que eu estava errado em ser católica, quanto mais as pessoas falavam isso, mais me afastavam. Então, foi o Senhor Jesus quem me atraiu. E eu quero só deixar aqui esse meu relato. Se você se identificar, ótimo, porque eu não quero convencer ninguém. Porém, se o Espírito Santo me usar para te convencer, esse vídeo já valeu a pena, tá bom? Bom, já fazia algum tempo que eu estava analisando a Bíblia, eu estava convivendo com várias pessoas cristãs, não é? E essas pessoas cristãs, quando eu falar cristã aqui, são pessoas evangélicas, tá? É que eu gosto de usar essa nomenclatura. Eu não quero entrar aqui em um debate para falar que católico não é cristão, tá? É que quando eu me refiro aos evangélicos, eu falo cristão. Bom, eu comecei a ter várias amizades cristãs, comecei a ter um namorado na época cristão, e essas pessoas me falavam muito da Bíblia, me chamavam para ir na igreja, mas como eu sempre fui uma pessoa assim de opinião forte, aí que eu não gostava de ir, aí que eu falava, eu não vou, porque se eu for, eu vou só para agradar essa pessoa, então eu não ia, e quando eu ia, eu já ia de coração fechado, eu já ia não disposta a ouvir a palavra do Senhor. Mas eu comecei de repente a me interessar pelas coisas do Senhor. Eu sempre tive um amor muito grande pelo Senhor Jesus, mas parece que eu entrei em uma fase que aquilo começou a me despertar mais interesse. Então eu conversei com o Senhor Jesus e disse o seguinte: eu vou na igreja pelo Senhor, não é porque as pessoas estão me chamando, e essa é a minha personalidade, tá? Eu não estou falando que você não deva ir se alguém te chamar, tá? Muito pelo contrário, se é algo bom, vá. Siga o convite, porém, eu sempre tive uma personalidade muito forte, e aí que eu não ia. Mas um dia, conversando com o Senhor Jesus, eu falei, eu vou na igreja pelo Senhor. Sempre fui assim, de falar que eu queria fazer as coisas para o Senhor Jesus. Aí eu fui na igreja, comecei a me interessar cada vez mais, e comecei a observar que aquelas imagens lá da igreja católica, elas batiam de frente com o que a Bíblia falava. Por quê? A Bíblia sempre foi muito clara que Deus não gosta de idolatria, que Deus destruiu imagens. Né? Quando aquele povo fez aquele bezerro de ouro, aquilo foi desagradável ao Senhor. Você pode me dizer, mas santos não são bezerros de ouro, mas aos olhos do Senhor é idolatria. E o que mais me chamou muita atenção na Bíblia Sagrada? Aquela parte que fala lá em Timóteo, só há um intercessor entre Deus e os homens. Não há outro intercessor. E o intercessor é Jesus Cristo, o intermediador entre Deus e os homens. E lá em 1 João também fala, se alguém pecar, essa pessoa tem um advogado perante o Pai Celestial, Jesus Cristo, o justo. Então a palavra é muito clara que nós temos um advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo. E essas coisas foram me chamando a atenção, foram me atraindo. Eu continuei indo em dois templos, um templo evangélico, a igreja evangélica e a igreja católica. E eu comecei a ir nos dois e comecei a comparar. Chegou um momento que eu falei para mim mesma, não quero mais ser católica, porque eu não quero mais sentar no banco da igreja e ver aqueles ídolos lá, sabe? Porque tem um salmo que também fala que existem falsos deuses, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê. E eu comecei a relacionar isso com as imagens. Então, eu comecei a me afastar cada vez mais da igreja católica, e aí eu decidi me tornar cristã e frequentar apenas a igreja evangélica. Mas isso não foi uma mudança de religião, isso foi uma mudança de vida. Resumindo, quando foi em abril de 2006, em uma sexta-feira da Paixão, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Eu olhei, era uma noite de lua cheia, e eu falei, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, e a partir de hoje eu vou seguir apenas ao Senhor, e não vou orar para santos, não vou orar para Maria. Respeito muito Maria,
tá? Ela foi a mulher assim mais notável aqui na Terra, bem-aventurada, mas ela não pode ser nossa intermediadora, porque está na Bíblia que nós só temos um intercessor, e é Jesus Cristo, o justo, que morreu na cruz por nós, que derramou o sangue, e é através do sangue do Senhor Jesus que nós somos justificados perante Deus. E assim, eu quero encerrar esse depoimento, que é um depoimento simples, curto. Talvez em outras oportunidades eu conte mais detalhes, mas eu quero te dizer que não vá para a igreja, não mude de religião porque alguém está te chamando, mas ouça a voz do Espírito Santo, leia a Bíblia Sagrada, analise realmente qual é a vontade do Senhor, qual é a verdade, qual é a mentira, e opte pelo caminho da verdade, porque um dia todos nós seremos cobrados pelas nossas escolhas, tá bom? E que você seja muito abençoado nas suas escolhas. É isso que eu tinha para você hoje. Se você gostou, compartilhe, dê um like aí para mim, continue curtindo o nosso canal. O Senhor sempre tem uma